Você está assistindo o programa Vida e Missão, um programa da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. Com certeza você vai ser abençoado, abençoada, porque esse programa foi preparado com muito amor e carinho para abençoar a sua família. Que Deus te abençoe e fique conosco. Às vésperas do Dia do Metodismo, que cai em 24 de maio, a nossa repórter Paula Damas conversa com o reverendo Rui Jos Grilberg. Ele conta um pouco sobre a trajetória wesleyana. E você confere também como foi a festa do Instituto Metodista Ana Gonzaga. E também assiste às comemorações pelo Dia do Metodismo em nosso estado. E é claro, aquela sempre abençoada palavra do bispo Paulo Lockman para a sua vida. É agora, no Vida e Missão. No dia 21 de abril foi realizada a festa de 52 anos do abrigo de idosos da Igreja Metodista, o Carlota Pereira Louro, em Três Rios. Várias igrejas se mobilizaram para participar do evento. 13 barracas foram montadas. Churrasquinho, caldo de cana, bolo e pastel foram algumas das delícias vendidas. Para o diretor do abrigo, o evento promoveu uma integração entre idosos, crianças e metodistas em geral e serviu para arrecadar verba para a instituição. Todo o dinheiro arrecadado é revertido para as obras da instituição, tanto obras físicas como melhorias para jogos e outros trabalhos em prol dos idosos. A programação contou também com torneio de futebol infantil e adulto e apresentação de grupos de louvor das igrejas participantes. Para o bispo Paulo Lockman, os frutos do trabalho desenvolvido pelo abrigo são notórios. Esse é o nosso desafio e é uma obra que tem sido muito bem sucedida. É reconhecida em todo o sul fluminense, de modo muito especial aqui em Três Rios, em Paraíba do Sul. A nossa oração é que esse trabalho continue se multiplicando e dando o melhor de si para atendimento dessas pessoas. E a minha expectativa é que você, membro da igreja, você que tem um coração sensível, possa estar se irmanando e também fazendo a sua doação para o sustento do Carlota Pereira Louro. O Instituto Metodista Ana Gonzaga, no bairro de Inhoíba, completa mais um ano de serviço à comunidade. Motivo de comemoração, que reúne metodistas e moradores em uma grande festa realizada no feriado do Dia do Trabalhador. São 80 anos que o Instituto está comemorando. As instituições metodistas têm muito mais do que se imagina a fazer pelo nosso Brasil. Nós temos que darmos testemunhos como cristãos e assistência social, feita como temos procurado fazer. E nessa grande festa não poderia faltar música. Todos os anos, o IMAG comemora seu aniversário ao som de louvores, entoados por músicos da Igreja Metodista e também por convidados da gravadora MK. E por trás das diversas barraquinhas repletas de lanches e artesanato, uma motivação especial. A verba arrecadada tem destino certo. O IMAG, ao longo do ano, tem uma série de projetos que ele desenvolve. Tem um projeto com as crianças na área de futebol, tem um projeto de informática, na aula de artesanato e diversas outras atividades com a creche, né? A gente atende hoje 240 crianças em tempo integral, tendo todas as condições pedagógicas, todos os instrumentos que os professores têm para desenvolver bem a criança. Então, parte desse recurso serão empregados para a melhoria do nosso local aqui, construindo uma área de lazer. Essa barraca, montada com o apoio do projeto Dando as Mãos, tem um objetivo especial. É que aqui são oferecidas oportunidades de profissionalização e de trabalho para a população. A função do Prodan é dar oportunidade de emprego e de inserção dentro do mercado de trabalho. Então você que está fora do mercado de trabalho ou não tem nenhum tipo de curso técnico, você tem a possibilidade, através da MASA, de fazer um curso técnico e entrar no mercado de trabalho. Assim é a festa do IMAG, que beneficia a população até no dia do seu aniversário. A ação social é constante em toda a trajetória da Igreja Metodista. Quem conhece a história, garante. Você não pode pensar nas instituições sem pensar na sua ênfase social, entendeu? Trabalham juntos, caminham juntos, porque uma depende da outra. A Igreja Metodista é pioneira na questão da obra social. É uma trajetória realmente que vem desde os primórdios, né? E João Wesley, por exemplo, quando nos primórdios do metodismo,
lhe perguntaram, ou ele disse para algumas pessoas, que o mundo era a sua paróquia. E quando o mundo é a paróquia, João Wesley não estava querendo dizer que se confinava apenas na igreja local, mas ele saía daquela área religiosa propriamente dita, carismática ou coisa que o valha, para atender todos os aspectos da vida do ser humano. O Evangelho de Cristo não conhece outra religião que a social, nem outra santidade que a santidade social. Este mandamento temos de Cristo, que o que ama a Deus, ame também ao seu irmão. John Wesley, 24 de maio, Dia do Metodismo. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Bom Diálogo. Hoje, numa entrevista especial aqui no Bennett, nós vamos conversar com o reverendo e professor da Faculdade de Teologia, Rui Josgrilberger. Ele também é coordenador do Centro de Estudos Wesleyanos da UMESP e vai compartilhar com a gente um pouco da teologia wesleyana. Olá, pastor, seja bem-vindo. Pastor, nós estamos na semana, em que comemoramos o Dia do Metodismo. Quando lembramos dessa experiência tão importante de John Wesley, mas qual a importância dessa lembrança, dessa experiência nos dias de hoje? É uma importância muito grande para todo o povo metodista, não só no Brasil, mas em todo o mundo, celebrar esse 24 de maio da experiência religiosa de John Wesley. Mas também é importante lembrar que o próprio John Wesley situou essa experiência no conjunto de sua vida. E ela tem que ser interpretada não só como uma experiência isolada, mas tem que ser interpretada à luz da Bíblia, à luz da tradição da igreja, a tradição viva, à luz também da nossa experiência como grupo de estudos que ajudaram o metodismo a se formar. Por exemplo, os pequenos grupos que o Wesley formou. Então, é todo um conjunto de coisas e a Igreja Metodista, especialmente nos Estados Unidos, selecionou esse momento. Mas temos que colocá-lo num quadro, num conjunto de outros eventos. Explicando para quem está em casa e não conhece a história do metodismo, essa experiência de Wesley ela acontece após ele ouvir um comentário, uma leitura sobre um texto que Martinho Lutero faz sobre a Carta aos Romanos. E aí isso marca toda a forma dele de ver e de viver. Esse fato também ficou conhecido como a experiência do coração aquecido. Mas o que muda de fato na vida de John Wesley a partir desse acontecimento? Na verdade, a experiência de Wesley veio crescendo com inquietações e dúvidas. Esse momento foi importante para assegurar Wesley da sua fé e da presença da graça de Deus na sua vida. Mudou no sentido de que o Wesley, ele procurou exercer agora o seu ministério, o seu trabalho missionário de evangelização, trabalhando com o povo e partindo também para uma pregação ao ar livre, atingindo o povo que estava meio esquecido pela igreja oficial, pela igreja anglicana. Essa visão trazida por Wesley, a gente pode afirmar que ela mudou não só a Londres, a Europa, mas como ela mudou o mundo. O senhor acredita que essa experiência ajuda nos dias de hoje no processo de transformação social? Deveria, em todo mundo, ter uma presença social muito grande, porque esse é o espírito do metodismo. O espírito do metodismo é uma salvação integral, que inclui a criação, que inclui o social. Wesley sempre entendeu a fé cristã não só como uma experiência individual, mas como uma experiência comunitária e uma experiência também que envolve a sociedade. Faz parte da ideia de salvação em Wesley essa preocupação com o social. A salvação para John Wesley ela passa por um caráter extremamente comunitário. Fale um pouco sobre a salvação pregada por John Wesley. Então, Wesley ele se preocupou muito com a sua salvação pessoal, mas ele teve o conselho de um conselheiro que disse para ele: olha, a Bíblia não sabe nada de uma religião solitária. A Bíblia só conhece uma religião social. O que significa isso? Significa que a nossa fé tem que ser comunitária, tem que ser convivida. E na convivência
ela se abre também para outros aspectos da sociedade. Por exemplo, a preocupação de Wesley com a saúde, a preocupação do Wesley com a educação. Isso envolve a salvação integral. Isso não é acréscimo à evangelização, é parte da salvação. A gente também vê uma paixão evangelística, né, muito forte em Wesley, sobretudo com os pobres. Isso caracteriza o movimento metodista? É o espírito metodista, né? O espírito metodista tem essa paixão evangelística, mas é uma paixão evangelística que atinge a pessoa no seu todo. O Wesley, ele pregou para multidões, mas organizou essa multidão e se preocupou muito com as crianças carentes, criando escolas, orfanatos, se preocupou muito em atender o povo pobre na sua parte de saúde, e ele criou ambulatórios. Isso foi a primeira iniciativa em Londres de atendimento gratuito para consultas de saúde, consultas médicas, distribuição de remédios gratuitamente. Isso foi uma iniciativa de Wesley e pioneira na Inglaterra. Pastor, que outros aspectos podem nos reportar ao metodismo histórico? Olha, há muitos outros aspectos. Por exemplo, no metodismo histórico, que é fundamental para a nossa identidade, para a nossa memória, nós temos que aprender a fazer a memória não só da nossa identidade da Bíblia, com a Bíblia, mas a memória também do nosso metodismo. E o metodismo tem muitos fatores importantes históricos que nós devemos nos reportar a eles. Por exemplo, né, essa preocupação social que levou a Igreja Metodista a ter um credo social. Nós temos que lembrar que o Wesley, ele desenvolveu, né, uma programação para a vida comunitária da fé, em termos de sociedades, grupos pequenos, onde a fé era desenvolvida nesses grupos. Então, são momentos importantíssimos do metodismo. Wesley, ele centralizou a sua visão biblicamente, ele traduziu a Bíblia toda, publicou notas sobre a Bíblia toda, que, aliás, notas e Bíblia que está sendo traduzida e vai ser publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Né? John Wesley tinha as Escrituras como centro de sua fé e visão, né, do mundo, né? Falar da teologia wesleyana também é falar de elementos básicos, né, como Exato. a Bíblia, o raciocínio, a tradição e a experiência. Mas hoje também se fala muito de mais um elemento, que é a criação. Como é que a gente pode encaixá-la aí nesse quadrilátero? Isso é muito interessante, porque o Wesley percebeu que a Bíblia, o Novo Testamento, diz com toda clareza que a criação também é para ser salva. A criação também aguarda a salvação. Cristo vai recapitular toda a criação, diz lá a carta de Efésios. Então Wesley percebeu que a criação é essencial ao processo mesmo de salvação. Nós poderíamos dizer que nós não vamos ser salvos sem a criação. Só podemos ser salvos juntos com a criação. Né? Então essa perspectiva wesleyana fez que no quadrilátero wesleyano fosse incluída a criação, a Bíblia no centro, a criação, a experiência, a razão e a tradição viva da igreja. O Wesley se move nesses elementos. Pastor, o senhor também coordena, né, o Centro de Estudos Wesleyano na FATEL. Quais são as propostas e os objetivos desenvolvidos ali no centro? Pesquisar a nossa memória wesleyana, porque para uma identidade metodista nós dependemos de saber contar a nossa história. É assim que nós fazemos identidade. Então é uma pesquisa da história metodista, mas é uma pesquisa também da teologia metodista no contexto brasileiro. Então trazer essa teologia wesleyana para o nosso contexto. E também é uma preocupação de publicar. Nós temos uma gama de publicações bastante interessante, que vai desde publicações para uso do povo nas igrejas, para uso nos seminários e para uso também de pastores. Né? Como eu falei, a Bíblia de Wesley está sendo traduzida no Centro de Estudos Wesleyanos, com as notas de Wesley, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. É uma obra muito grande, um trabalho muito grande que está sendo feito. Nós esperamos terminar isso
provavelmente no final do ano que vem, provavelmente em 2014, essa Bíblia deverá ser publicada. Então, o povo metodista terá acesso a esse documento fundamental da nossa memória, da nossa vida, da nossa identidade metodista. Amém. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Com certeza essa entrevista foi bastante enriquecedora e abençoadora. Agradeço muito. Minha saudação a todos os pastores e pastoras, membros da nossa igreja. Fico muito feliz de estar aqui nesse momento. Ok. E você aí de casa, continue conosco assistindo o programa Vida e Missão. E aí, sem ideia do que fazer essa semana? Então confira a programação da Igreja Metodista preparada para você. Hoje o Distrito de Talcara comemora o Dia do Coração Aquecido na Igreja Metodista em Valão do Barro, às 6 horas da noite, com muito louvor e adoração. Presença confirmada do Bispo Paulo Lockman. Hoje também em Duque de Caxias, a comemoração acontece às 7h30 da noite na Igreja Central. Na quinta-feira, o culto especial do Coração Aquecido acontece na igreja de Inhoaíba às 7h30 da noite. No mesmo dia, a comemoração acontece também na Igreja Metodista do Catete, às 7h30 da noite, com a participação do coral da Igreja do Jardim Botânico e do Bispo Paulo Lockman. Agora que você já anotou os nossos eventos, é só comparecer. Reúna seus amigos, sua família e venha participar das nossas programações. Você também pode curtir a nossa página no Facebook e seguir a gente no Twitter. E também pode acompanhar a rádio online Vida e Missão. Fique agora com uma palavra abençoada do Bispo Paulo Lockman. A gente fica por aqui. E até a próxima. Boa tarde. É uma oportunidade muito grata para mim poder chegar até você neste maravilhoso espaço que é o programa Vida e Missão, com a Palavra de Deus, e de modo muito especial porque hoje também estamos celebrando a Semana do Metodismo. O dia 24 de maio marca na nossa história a experiência do coração aquecido, quando Wesley deu-se conta claramente de que o pecado dele, sim, ele diz, o meu pecado foi lavado, foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Esta experiência de redenção, de regeneração, de restabelecimento da vida que há em Deus e que Ele quer conceder a cada um de nós. Para isso, eu gostaria de ler uma passagem no Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 até o verso 7, que diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E mais adiante, no verso 24 até o 27, que diz: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se Jesus é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendestes. Para que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Essa narrativa que envolve todo o capítulo 9, que você pode com calma ler e entender melhor, além dos textos lidos por mim, ela ilustra algumas coisas assim fundamental, que são marcas do ministério de Jesus e que se tornaram marcas do ministério de Wesley.
E aí você vai me dizer, que tem a ver o ministério de Wesley com isto? Deixe-me contar-lhe, começando pelo texto que li. Na verdade, quando nós abrimos a Bíblia e nos deparamos com essa narrativa, nós estamos diante de algumas coisas assim bastante significativas. Primeiro, a tradição dos rabis, a tradição dos fariseus, a tradição dos doutores da lei, que estabeleciam um regime de relação em Israel de puro e impuro. Essa relação de puro e impuro era tão complicada que, por exemplo, a própria estrutura do templo tinha a ver com isso. Tinha o espaço dos gentios, tinha o espaço dos homens, tinha o espaço das mulheres. Era uma verdadeira casta e ordem, não é? E o espaço dos sacerdotes, e depois o santo e o santíssimo, o santo dos santos. Só algumas pessoas podiam chegar até ali. E isto, em muitos aspectos, criava embaraços aqui. Pessoas não judeus, não circuncidadas ou enfermos pudessem ter acesso à bênção de Deus. E era o caso desse cego. E foi exatamente isto que culminou na pergunta dos discípulos logo no início do capítulo que lemos. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que nele se manifeste a glória de Deus, ou as obras de Deus. Aqui nós temos eu preciso fazer uma parada para ajudar a reflexão. Muitas pessoas, por nascerem com problema de limitação física, cegueira, gagueira ou qualquer outra limitação física, sofrem ao ponto de a sociedade civil, com o passar dos anos, reconhecendo o quanto essas pessoas são discriminadas, teve que criar legislação especial. Por exemplo, tem muito pouco tempo, eu lembro, tempo de juventude, já de pastor, que nas ruas da nossa cidade não havia o que há agora nas esquinas, um espaço, uma pequena rampa para que pessoas com deficiência nas pernas possam se locomover e utilizar, e mesmo pessoas idosas que já caminham com um pouco mais de dificuldade, né? Então, isso só ilustra que, se foi necessário criar-se leis, é porque vivemos numa sociedade, não se trata dos conceitos dos doutores da lei de Israel, mas está presente o puro e o impuro. E o puro e o impuro é parte da nossa experiência. Não chamamos de puro e impuro, mas chamamos de pessoas com limitações físicas e outras barreiras que enfrentam. A pergunta dos discípulos era, ele carrega em si o pecado dos seus pais para que ele nascesse cego? Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que nele se manifeste a glória de Deus. Ou seja, todo e qualquer limite da vida humana é um espaço privilegiado de missão. Toda e qualquer dificuldade do ser humano é a oportunidade de Deus manifestar a sua graça, o seu poder. Mas para fazê-lo, Deus quer contar com você, com a igreja, com pessoas. E aí vem a participação de Wesley na nossa reflexão. Foi exatamente o que o Wesley sentiu. Com o coração aquecido, ele foi para as prisões. Se nós achamos que as nossas prisões são desumanas, indignas, opressivas, algo abominável, você imagina no século XVIII, na Inglaterra, as prisões eram muito pior, a situação era muito pior. E ali Wesley viu um limite da miséria humana. E o metodismo tem essa marca wesleyana de compadecer-se, de ter o seu coração enternecido pela miséria, pela necessidade do ser humano. E Wesley foi às prisões, pregou, organizou ministérios de visita aos presos,
de ajuda, recolhendo recursos para abençoar a vida desses presos que viviam em situação de indignidade. Assim como Jesus manifesta o seu poder para abençoar o cego, John Wesley vai ao encontro das crianças, os filhos dos mineiros. A famosa escola, a primeira escola metodista em Kingswood, foi criada para dar educação aos filhos dos mineiros, para alfabetizá-los, para levá-los ao conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que ser metodista, você que me ouve, que ainda não é membro de uma igreja, por favor, aceite esse desafio, entregue a sua vida a Jesus e venha participar do povo chamado metodista, o povo do coração aquecido. Wesley, quando foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele se abriu para essa grande obra de redenção da vida humana, não é? Ele diz que o metodismo foi levantado para reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Nós somos parte desse movimento. Você e eu somos parte desse movimento. Assim que eu convido todos vocês a se irmanarem conosco nessa grande obra, especialmente nesse dia que celebramos a Semana do Metodismo. Celebramos também o Pentecostes, que aí se avizinha, que foi o fogo de Deus descendo sobre o coração dos discípulos e vocacionando-os para irem até os confins do mundo. Há muitas nações, há muitas cidades no Brasil, há muitos bairros no Rio de Janeiro, há muitas favelas onde as pessoas estão extremamente carentes do Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. Que Deus te use, que Deus te abençoe e que a graça do Senhor se estenda por toda a sua família. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Rei do universo, Deus de toda a vida, luz de um claro dia, ouve a minha oração. Criador bendito, moras no infinito, vasto e tão bonito, mas estás, eu sei que estás perto de mim, dentro do coração, e assim posso contar contigo onde quer que eu estiver, pois sei que o teu amor vai muito além do infinito do teu ser, e vem ao meu encontro. Rei do universo, Deus da minha vida, ouve esta cantiga feita para o teu louvor.